Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de dezembro de 2020. Por que alguns artistas idosos decidem antecipar a morte? Há alguns tabus ainda poucos discutidos na sociedade. Evita-se tocar no assunto como se essa omissão evitasse o problema. Uma questão quase sempre censurada é o suicídio de idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), pessoas acima de 60 anos formam o grupo populacional de maior risco para o suicídio. Apesar da alta incidência a 9 mortes de idosos a cada 100 mil habitantes, cerca de 1.200 óbitos por ano no país, pouco se fala a respeito desse drama quase invisível. Na segunda-feira 4, o assunto ganhou espaço na mídia em consequência da morte de Flávio Migliaccio, aos 85 anos, encontrado morto pelo caseiro de seu sítio. Segundo a Polícia Militar, a causa da morte foi suicídio, informou o Jornal Nacional. Ele deixou uma carta reveladora e triste. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Flávio. Com 62 anos de carreira na televisão, Migliaccio era querido e respeitado pelos colegas de profissão, o público e a imprensa. Nas novelas e séries surgia quase sempre em papéis cômicos, como uma Mede de Órfãos da Terra e seu Chalita de Tapas e Beijos. Nas entrevistas, exalava bom humor. Por isso, a interrupção de sua vida produziu comoção e estranhamento. Porque, foi a frase mais dita a respeito da trágica notícia. O psiquiatra e reorganizador da mente Isaac Efraim fez em sua página @AnsiedadeBrasil, no Instagram, uma rápida análise a respeito da provável condição emocional de Flávio Migliaccio. Claramente, pela carta, ele estava em um estado de depressão. Dependendo da gravidade, você tem na depressão uma total distorção da realidade. Qualquer perspectiva de ter tido prazer na vida, ou vir a ter, desaparece, esclarece o médico. Mais do que isso, todos os aspectos negativos ficam distorcidos de uma maneira intensa, dando a sensação de que a vida é só desgosto. A atitude extrema de Migliaccio nos faz lembrar de outro suicídio que abalou o universo artístico e os fãs de teledramaturgia, teatro e cinema. Em 18 de janeiro de 2013, o aclamado Walmor Chagas, então com 82 anos, deu fim à própria vida com um tiro na cabeça. O corpo foi encontrado por um funcionário da pousada que o ator mantinha e onde morava, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Na época, Walmor enfrentava vários problemas de saúde e tinha dificuldade para andar e estava com a visão seriamente comprometida. Ele não quis ser um peso para ninguém. Escolheu a hora da própria morte, declarou à imprensa um amigo, Antônio Carlos Cardoso. Outro exemplo de morte antecipada devido a problemas emocionais ocorreu em 26 de março de 2006. No início da noite daquele domingo, o corpo da atriz Aricle Pérez foi encontrado pelo porteiro do prédio onde morava, em Higienópolis, na capital paulista, após queda de 10 andares. Estava com 62 anos. Horas antes, ela deixara na portaria um bilhete com os telefones de parentes para o caso de uma emergência. Famosa por ter participado de trabalhos de sucesso na TV, como Felicidade, Anjo Mal e A Casa das 7 Mulheres, Aricle era admirada por emprestar intensidade e elegância aos personagens. De acordo com o delegado do caso, familiares relataram que a atriz passava por profunda depressão.
De acordo com a literatura médica, o gatilho para o suicídio de um idoso famoso ou anônimo pode ser um transtorno mental, o incômodo de se ver dependente de outras pessoas, o devastador sentimento de solidão, a sensação de uma existência inútil, entre outras possíveis causas. Quem tem pensamentos suicidas deve pedir ajuda a um profissional de saúde mental. Há medicamentos capazes de amenizar o sofrimento. A psicoterapia também é uma indicação. Para uma emergência, o CVV, Centro de Valorização da Vida, possui atendentes treinados para conversar com quem está em desespero ou completo desalento. O telefone gratuito é 188. No livro Candeias na Noite Escura, João Marcos, pseudônimo de Hermínio C. Miranda, questiona: vale a pena suicidar-se? Ele responde que é impressionante o número de suicídios que encontramos relatados nos jornais. Por que tanto se matam as criaturas, especialmente agora nesta época de dificuldades e incertezas? Deixemos de lado as causas imediatas, como problemas financeiros, amorosos ou de consciência. Isso é apenas a gota d'água que fez transbordar o cálice, toque final que acabou por romper o precário equilíbrio emocional do ser, desatando seu impulso destrutivo numa ânsia de libertação. São secundárias essas causas, embora tenham sido o fato precipitador da tragédia. Secundárias e relativas, porque um motivo, que poderia ser extremamente fútil para um, assume proporções alarmantes para outro. Além disso, vemos o mesmo indivíduo suportar, às vezes, golpes muito mais graves e sucumbir, depois, diante de questões que um pouco mais de tolerância ou paciência teriam colocado em sua verdadeira perspectiva. Muito depende, pois, do seu estado emocional no momento em que lhe surge o problema pela frente. Quando penso nisso, lembro-me sempre de uma advertência que encontrei no guichê de uma loja em Nova York, dizia assim: que diferença fará isso daqui a 99 anos? Aquilo que agora nos parece uma calamidade insuportável, reduz-se às proporções de um mero incidente daqui a poucas horas, alguns dias ou uns escassos meses. E fácil demonstrar a veracidade da afirmação. Quais foram as mágoas que nos atingiram tão fundo no ano passado? Ou há 3 anos? Mesmo que nos lembremos de algumas delas, as que nos pareceram mais graves, já não nos ferem como então. Com o decorrer de um pouco mais de tempo, lembrar-nos-emos delas até mesmo com certo sorriso indulgente e pensaremos: veja só. Isso me deu tanto aborrecimento e, afinal, nem valeu a pena. De outras vezes, aquilo que nos atormentou, nem sequer teve existência real. Foi produto de uma imaginação exaltada, momentaneamente obscurecida pelo cansaço, pelas paixões ou pelo simples desconhecimento dos fatos. Logo a seguir, o que nos parecia tão alarmante, verificamos ser simples suspeita com aparência de realidade. Por isso, não é necessário pesquisar as causas imediatas, que desencadeiam a tragédia do suicídio, examinemos as origens profundas do fenômeno. Por que se mata a criatura humana? Mata-se o pobre, o aleijado, o doente, como também se mata o rico, o belo, o saudável. Por quê? Na verdade, o suicídio é, basicamente, uma fuga. O suicida quer fugir de situações embaraçosas, de desgostos, de pessoas que detesta, de mágoas que não se sente com forças para suportar, deseja, afinal de contas, fugir de si mesmo. É aí que está a gênese do seu fatal desengano. Não podemos, de maneira alguma, fugir de nós próprios. Para que isto ocorresse, seria necessário que tudo se acabasse com a morte, seria preciso que, ao cortar o fio da existência, tudo o que somos se dissolvesse, num instante, em nada. Não é assim que acontece, absolutamente não.
Vemos, então, que o fundamento da ilusão suicida está na total ignorância do homem diante de sua própria natureza espiritual. Há de chegar o dia em que todos compreenderão que somos espíritos encarnados e não simples conglomerado de células materiais, que o corpo físico é um mero instrumento de trabalho e aperfeiçoamento do espírito, acessório e não principal, na estrutura da personalidade humana. Nesse dia não haverá mais suicidas. Suicidar para quê? Se apenas o organismo físico se destrói, ao passo que o princípio espiritual sobrevive. Abandonado pelo espírito, o corpo não é mais que um amontoado de matéria. E, como tal, volta para a sua origem, isto é, a terra. O espírito, a seu turno, também regressa para o lugar de onde veio, aquilo a que o doutor Emmanuel G. Andrade chama hiperespaço. Com o espírito é que pensamos e sentimos, nunca com o corpo físico, mera ferramenta. Para certificar-se disso, basta ver um cadáver. Que é que falta à criatura que acaba de morrer? Tem ainda os músculos, a mesma cor dos olhos, o cérebro, os órgãos internos. Porque não se mexe mais, não anda, não fala, não vive? Porque sua carne entra logo em decomposição e seu corpo começa a ruir como uma casa abandonada? A resposta é simples: é porque algo muito importante deixou aquele corpo para sempre. Esse algo, princípio imaterial do ser, é o espírito, órgão diretor e coordenador, sem o que tudo se desorganiza e se desintegra. A parte que fica é inerte, sem vida própria, não sente dor, nem outra qualquer sensação, é só a matéria. A consciência está no espírito que parte. Por conseguinte, quando deixamos o corpo material, levamos nossas lembranças, sentimentos, paixões, alegrias, tristezas, esperanças, temores, angústias e sofrimentos, tal como os experimentávamos aqui na carne. O corpo não é mais que uma vestimenta perecível do espírito imortal. E se sofremos aqui, sofreremos muito mais do lado de lá da vida, se praticarmos a violência do suicídio. Não só porque nossas mágoas terrenas persistem, mas porque descobrimos, surpresos, envergonhados e terrivelmente arrependidos, que continuamos vivos, com as mesmas ideias que tínhamos, e ainda sofrendo dores muito mais agudas, porque só então nos assalta, num tremendo impacto, a amarga compreensão da loucura que praticamos. Para os espíritas, familiarizados com a literatura mediúnica, isso não é novidade. Temos inúmeros depoimentos de espíritos que provocaram a destruição de seu corpo físico, na trágica ilusão de que dessa forma se libertariam para sempre de seus problemas. E vêm confessar, amargurados, que o portão da morte não se abre para a escuridão vazia do nada, que a vida continua, com o corpo físico ou sem ele, e aquilo a que chamamos morte é uma simples transição. Seus portões nos levam a uma outra forma de vida e não ao aniquilamento. B. Então aquele que destruiu voluntariamente seu envoltório material chega à dolorosa conclusão de que apenas conseguiu agravar enormemente seus problemas íntimos, sem libertar-se de nenhuma de suas dificuldades. G. Descobre, ainda mais, que terá de voltar à carne em outras condições, talvez ainda mais penosas e precárias, tantas vezes quantas forem necessárias para corrigir, refazer e pacificar. Assistimos, então, ao funcionamento inapelável da lei kármica de causa e efeito, ajudando o pobre ser derrotado e doente a tomar o amargo remédio da recuperação. E aquele que arrebentou seus próprios ouvidos com um tiro assassino, renasce com o mecanismo da audição destruído, não podendo ouvir, não aprende a falar. E daí atravessar uma existência inteira, isolado na solidão forçada, a fim de que seu espírito compreenda, no silêncio, o verdadeiro sentido da vida e o valor inestimável dos dons que recebemos ao nascer.
o que tomou venenos corrosivos, volta à carne com as vísceras deficientes, sujeitas a misteriosas e incuráveis mazelas. Tudo isso porque não podemos ir adiante sem pagar o que devemos, e, sendo a justiça de Deus tão perfeita, não pagamos senão o que devemos, segundo diz a lei. Logo, o suicídio é o maior, o mais trágico e lamentável equívoco que o ser humano pode cometer. Para não suportar uma dor que deveria durar alguns instantes, buscamos, precipitadamente, outra que pode durar tanto quanto uma nova existência de aflições. Certamente Deus nos dá os recursos necessários à recuperação, mas o esforço da subida tem que ser nosso, para que dele decorra o mérito da ação. Isso de dores, mágoas, sofrimentos e aflições é tudo condição transitória de seres em reajuste moral. No fundo de si mesmo, o espírito esclarecido sabe, intuitivamente, a razão da sua dor e se rejubila com ela, porque somente pagando o que deve poderá prosseguir para o alto. E sabe mais certo da perfeição da lei, na qual não há injustiças, compreende que, se sofre, é porque deve, a justiça divina não cobra multas a quem não cometeu infrações, ela é infinitamente mais perfeita que a dos homens. Dessa forma, interferindo violentamente no mecanismo das leis supremas, o suicídio agrava os problemas, em vez de resolvê-los. A ordem é esperar com paciência, resignação e confiança, aguardando serenamente a libertação. Acima de toda mágoa, o espírito pode pairar serenamente e até mesmo embalado por secreta alegria, pois tem a certeza de que está resgatando, com a única moeda válida do sofrimento, compromissos que ainda o prendem a um passado faltoso. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.